campanha. Estamos de volta conversando com Marcos Alexandre, candidato da Frente Popular ao Governo do Estado. Narciso, a pergunta é sua. Prefeito Marcos Alexandre, há 2 anos atrás, eu tive a sensação, a impressão, e os petistas devem ter tido a sensação que o PT estava morto e prestes a ser sepultado. Só para você ter uma ideia, das 26 capitais do Brasil, você foi o único prefeito eleito pelo PT. Passaram esses 2 anos, hoje, o PT já tem garantido a reeleição do prefeito, do governador do Ceará, do governador da Bahia. Santa Catarina está na briga. E no Nordeste, os prefeitos que vão ser eleitos são graças à aliança com o PT. Os governadores. Inclusive o meu estado do Rio Grande do Norte, era impensável alguns anos atrás que nós imaginássemos que o PT elegesse um governador do estado. E a senadora Fátima Bezerra está praticamente eleita no primeiro turno. Que fenômeno aconteceu nesses 2 anos que o PT ressurgiu? O que foi que houve? Olha, Narciso, é uma análise mais do ambiente nacional. Primeiro eu queria dizer que eu não fiquei feliz de ter sido o único prefeito reeleito do PT das capitais, porque acho que bons prefeitos ficaram pelo caminho naquela avalanche que foi, aquela onda anti-PT, né, que ainda acontece em boa medida, tem que reconhecer isso, por conta do que houve, do impeachment, da imprensa e tudo mais. Dos erros também, então temos que reconhecer. Mas o que eu acho que aconteceu, a minha leitura, é que disseram o seguinte: impeachment, nós vamos resolver o problema do Brasil. Aí o Temer assume. E olha o que aconteceu com o Brasil. Nenhum indicador melhorou. Aliás, para conter a inflação, o remédio que eles deram, tirou o crédito, tirou o programa Minha Casa Minha Vida, o desemprego aumentou. Congelou o orçamento? Eles aprovaram a PEC da maldade. Que isso aqui eu vejo, vocês tinham que perguntar aqui para os 2 senadores, porque o Jorge votou contra. Perguntamos. Mas os outros 2, por que votaram a favor de congelar 20 anos os investimentos em saúde e educação? Quer dizer, não pode ter nenhum crescimento acima da inflação. 2 áreas das mais importantes, PEC da maldade. Iniciou um processo de vincular a Petrobras com preços internacionais, aumentou quase 200 vezes a gasolina, o gás de cozinha ficou impraticável, a ponto que os caminhoneiros tiveram que fechar o país para conter o aumento do diesel. Estou falando o que o Temer fez com o Brasil. Recentemente, eu não sou contra privatizar algumas coisas, mas o que é essencial tem que se avaliar. A Eletroacre foi vendida por R$50 mil. Então agora o Luz para Todos, que é um programa social, e a gente ainda tem áreas para chegar, nós vamos ter que tratar com uma empresa que vai dizer, não, isso aqui não está no meu escopo, no meu contrato. Então eu acho que o ambiente que mudou é que o PMDB e a turma do Temer, e aqui no Acre a turma do Temer governa todos os cargos federais, os nossos concorrentes, né, o Gladson, são dos partidos aliados da turma do Temer, mas ninguém fala do Temer nessa eleição aqui no Acre, né? Mas todos os cargos federais estão indicados pela oposição. Eu acho que aí o povo brasileiro viu que nós temos um problema conjuntural econômico, não é de um partido. Agora o Temer assume e tem 1% de aprovação 2 anos depois. Acho que essa situação explica um pouco o momento, essa mudança de humor, vamos dizer assim, em relação ao partido. O senhor acha que a eleição vai se dar em 2 turnos? A sua avaliação, leitura de pesquisa? Como é que o senhor está analisando essa contradição tão grande das pesquisas? Olha, Astério, saiu uma pesquisa recente, até perguntaram se eu queria comentar, mas olha, uma pesquisa que diz que tem um candidato nessa altura do campeonato com 18 pontos na frente do outro, e a gente conhecendo eleições do Acre, que é sempre acirrado e parelha, eu não preferi nem comentar. Porque nem se ela fosse favorável, eu acreditaria. Com 18 pontos na frente, tá muito, a eleição está parelha, está polarizada. Nós estamos numa eleição de 45 dias. Faltam 24, como você abriu o programa. Sim. Então nós estamos chegando na metade. Acho muito cedo a gente fazer uma avaliação se algum candidato consegue encerrar no primeiro turno. As primeiras pesquisas apontam um acirramento para o segundo turno.
Então, mas ainda tem muita campanha. Nós temos mais da metade, um pouquinho mais da metade dela. Eu prefiro fazer a minha parte. Eu estou trabalhando, falando das propostas, andando, conversando. Nós inauguramos nossos comitês em todos os municípios. Estivemos agora, nesse final de semana que passou, em Santa Rosa, em Jordão. Estaremos nesse próximo final de semana em Taumaturgo, Porto Volta, Rodrigues Alves, Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima. Eu tenho disposição, eu gosto de acordar cedo. Estou ao lado de dois grandes companheiros, que é o Jorge Viana e o Ney Amorim, que também estão com uma disposição enorme. Então, nós vamos fazer a nossa campanha. E quem decide é o eleitor. É ele que vai, não é o Instituto de Pesquisa que vai dizer quem vai ser eleito. Então, o eleitor que vai decidir, com as bênçãos de Deus e a vontade do povo, é quem vai saber quem vai governar o Brasil, o Acre, né? E quem vai nos representar na Assembleia e no Congresso. Candidato, a gente vai falando agora da questão de partidos e também os candidatos à presidência da República. O PT, o seu partido, optou pelo Fernando Haddad para concorrer a essas eleições no lugar do ex-presidente Lula. O PDT tem Ciro Gomes, que vai vir por aqui. Como é que vocês vão lidar com isso? Um palanque de quem que vocês vão subir? Afinal, seu vice é do PDT. Olha, a Frente Popular tem 15 partidos e eu respeito todos eles, porque a aliança se constrói com respeito aos partidos, a identidade de cada um deles, aquilo que eles defendem de bandeiras. Nós temos um alinhamento programático, né? O nosso plano de governo, que todos nos ajudaram a construir, é o que nos alinha, é o plano, é o que a gente se propõe a fazer. Nós temos o Podemos com Álvaro Dias, temos Ciro Gomes, nós temos Fernando Haddad. Nós vamos respeitar, se todos os presidenciáveis vier, é natural que os partidos acompanhem o seu presidenciável, né? Até porque no segundo turno se busca aliança. E no Brasil, se tem uma coisa que está se desenhando, é o segundo turno. Porque tem um candidato que dispara e todos os outros ali mais ou menos entre Embolados, 10 e 13 e 14 pontos. As pessoas sabem, o meu partido tem um candidato, é o Fernando Haddad, eu vou votar 13 para presidente, mas vou respeitar os companheiros que vão votar no Ciro, vão votar 12, os companheiros que vão votar no Álvaro Dias, e no segundo turno busca-se as alianças nacionais. Tem nenhum Bolsonaro por lá não, né? Esse ambiente, olha, eu acredito, essa questão do Bolsonaro, eu queria deixar bem claro, assim, a gente não tem que ficar discutindo em quem as pessoas vão votar. Tem que respeitar o voto de cada um. Eu respeito, vejo manifestações nas ruas, teve esse episódio lamentável de violência que eu vi todo mundo se manifestando, inclusive eu me manifestei sendo solidário e repudiando a violência, né? Passou de todos os limites essa questão da violência, e se a gente repudia, o que você não quer para você, você não pode querer para ninguém. Marcos Alexandre, então é respeito a todos os candidatos. E a irresponsabilidade disso decorre de uma democracia que convive com 35 partidos diferentes, que chega a uma eleição presidencial com 14 candidatos disputando. Eu duvido que numa democracia séria como a americana, a francesa, a inglesa, a espanhola, isso não acontece. Então, e nós vamos ter que conviver com essa anarquia partidária até que um dia a gente corrija as distorções do nosso próprio sistema. Exatamente. No seu plano de governo, no eixo do desenvolvimento social, que chamou muita atenção, são várias propostas que são feitas. Inclusive, uma das propostas que são bastante interessantes é a questão da evasão escolar. Nós sabemos que tem esse problema. Nós também vemos aqui a valorização dos profissionais, mas é uma pergunta que eu quero lhe fazer, que eu pretendo fazer a todos os candidatos, porque nós tivemos o Atlético Acreano esse ano, bateu na trave, literalmente, para subir, ter um acesso à Série B. E o senhor coloca que, por exemplo, a criação da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer. O senhor fala em vários incentivos, inclusive as escolinhas de futebol. Mas o senhor pretende dar um apoio especial aos nossos clubes? Porque nós sabemos que nós temos bons craques, inclusive o senhor joga sua pelada muito aí em vários bairros aqui da nossa capital. Olha, e eu queria saber assim, os nossos clubes, porque o que mais o estádio estava super lotado, e o que mais se falava, os clubes acreanos não têm apoio do governo do estado. Existe uma possibilidade de ter um apoio para que nós possamos ter um time forte? Nós criamos a Secretaria de Esporte no município, fizemos o Copão, esse ano com 166 equipes. O esporte é, sem dúvida, uma das políticas sociais mais importantes, ainda mais agora, com esse tema da violência colocada no dia a dia. Com o calendário esportivo, vamos criar a Secretaria Estadual. Eu, como prefeito, num dos últimos atos, deixei assinado o convênio de apoio às escolinhas, formação de base dos clubes profissionais, mas só pude apoiar, por lei, os clubes constituídos em Rio Branco. Eu recebi um manifesto dos clubes profissionais, tem 2 semanas, e assumi o compromisso que, com a criação da secretaria, nós vamos ajudar a formação
porque é fundamental, e também as competições. Nós temos clube disputando, se não me engano, o Galvez, a Copinha, a Copa São Paulo, temos clubes na Série C e na Série D. E aí é via federação, que é o instrumento legal. Eu já me manifestei, inclusive tivemos um ato público, para nós vamos assim apoiar o futebol profissional, mas também quero apoiar o esporte amador. Tem um calendário estadual de futebol de campo, de futebol de salão, de vôlei, basquete, handebol, artes marciais, taekwondo, judô, karatê, jiu-jitsu, MMA, de ter as áreas de esportes radicais. Implantamos em Rio Branco e vamos implantar em Cruzeiro do Sul, centro de esportes radicais, arrancada, som automotivo, manobra de moto. Então, o esporte vai ter prioridade. Eu pratico, eu gosto de esporte e sei que é uma política importante para a questão social. Prefeito, candidato, voltando à questão propriamente da campanha, o senhor está enfrentando pela primeira vez uma disputa onde não há financiamento privado de campanha, né? E como é que está a questão de recursos, os candidatos a estaduais, a pressão? Mas está muito difícil. A pressão é grande, que vem para cima do candidato majoritário, né? Como é que o senhor está lidando com essa realidade dos candidatos aí que dependem do candidato majoritário para tocar suas campanhas? Eu tenho conversado com os partidos. O que a lei permitiu, porque o financiamento hoje é o financiamento do fundo eleitoral e doações pessoa física. Mas doação pessoa física está quase impossível. Quase impossível. Todo mundo muito difícil. Não está bem, né? Então, e o fundo, eu recebi ainda um valor que não dá perto de um terço do valor possível do orçamento. E assim, aquela situação de você jogar com a verdade, colocar a realidade para as pessoas. Eu acho que o que a gente não pode em campanha, em canto nenhum, é enganar. É dizer que vai ajudar e não ajudar. Eu acho que esse é pior. Desgaste eu maior, tenho né? procurado ser sincero, como sempre fui. Né? A gente teve aí uma produção de santinhos, consultamos a questão jurídica para poder saindo casado, aí tem a questão do CNPJ. Eu procurei fazer assim, a questão da gravação dos programas de TV. Então, são coisas que o candidato majoritário, na verdade, os candidatos, porque nós temos o Jorge, Viane e o Ney Amorim, então somos 3 majoritários na chapa, podem fazer dentro da lei, dentro das coligações. Mas é uma dificuldade, as campanhas são campanhas sem recurso, os candidatos da Frente Popular estão batalhando muito, eu vejo isso, participo de agenda com eles, faço o máximo que posso para estar presente, tenho sido grato a eles e serei grato àquelas pessoas que estão nos ajudando, porque nós temos que fazer a gratidão um instrumento de trabalho. E eu serei grato, saberei ser grato com todos que estão nos ajudando. Agora, a dificuldade de recurso é enorme e quero dizer para você, tem sido uma campanha das vacas magras. Né? E pouco mais bem difícil, né? A questão de ser difícil pelos fake news. Aí eu trago aqui um questionamento do artigo de Narciso Mendes, publicado no ORB, no Jornal Rio Branco, no dia 17 de julho, onde ele disse, os fake news são bastante prejudiciais à formação da nossa opinião pública e também da nossa cultura. Considero aquelas que são veiculadas pela nossa mídia tradicional mais nocivas que aquelas vinculadas pelas redes sociais. E a pergunta que faço ao senhor, como é que o senhor vem se esquivando dessas fake news? Com a verdade. É o único jeito. Nós temos um programa de TV que passa 3 vezes por semana. Eu tenho 3 minutos, Narciso, bem pouquinho. Tem as inserções, direito de resposta que o candidato tem quando é atacado. E no caso de sites, blogs e a mídia tradicional, nós podemos requerer. O próprio TSE tem uma resolução sobre a fake news. Então, se você se sentir atacado, você pode exigir o direito de resposta e até, se for uma fake news, uma informação mentirosa, inventada, pedir a exclusão dela da mídia social. Ainda que a gente sabe que a fake news anda a 1000 por hora. Nossa, e a verdade vai a 100, né? Da luz. Então, o estrago já está feito quando você está indo atrás com a verdade. Mas a verdade, ainda que tardia, tem que chegar. Então, a gente tem buscado aí... O perigo da fake news, e eu acho que na sua primeira campanha, eu lhe emprestei um livro, não sei se você chegou a ler, que diz que o maior perigo de uma eleição é quando a mentira pega. É verdade. Quando a mentira pega, você traz 1000 verdades e não consegue... Quer dizer, é a mentira quando pega. Aí a gente tem usado todos os instrumentos, nós temos Twitter, Facebook, tem Instagram, tem o programa eleitoral, para tentar repor a verdade. A gente já tem algumas coisas sendo colocadas aí, falando que o governo devolveu isso, devolveu aquilo, coisas que a gente sabe, mas a gente vai e usa os meios para tentar repor a verdade. O senhor mudou seu estilo, o senhor está mais agressivo,
O senhor sempre foi muito paz e amor, né? E nessa campanha o senhor vê a necessidade de ir mais para cima, de uma disputa mais acirrada, de também bater no Olha, bom sentido. não- Não é, estou falando ô, de bater sério. de fake news, não. É. Eu estou falando de bater assim, ó. Não, o candidato fulano está Bater com dizendo isso, não é ternura. mentira, não é verdade. Bater com ternura. Bater com a luz de pelica. Ô, Astério, eu não mudei. A minha mãe sempre diz, Marcos, você aceitou entrar na política, são 6 anos que eu estou na vida pública como candidato a primeira vez em 2012, e a gente não pode mudar. Se mudar tem que ser para melhor. A política não pode mudar a gente para pior. Eu procurei ser a mesma pessoa, simples, andando na rua, conversando com as pessoas. Não tem por que mudar agora, não pode perder a firmeza. Né? Quem quer governar um estado tem que ter firmeza, atitude, tem que passar experiência, tem que passar... As pessoas em casa têm que ter segurança no que você está falando, tem que confiar na pessoa que está transmitindo uma informação. Né? Então é diferente de você querer ser duro, tem que ser firme, tem que ser correto. É o que eu tenho sido. Agora, se vier com mentira, se vier atacando, se vier colocando informações que não são a expressão da verdade, eu vou colocar a verdade. Porque a gente não pode deixar, como disse o Narciso, uma mentira contada muitas vezes acaba virando verdade. Então, a gente precisa estar... Então, firmeza para dar as respostas, para transmitir o conhecimento, as experiências, as propostas e transmitir confiança. Acho que é isso que o eleitor espera. Candidato, o senhor sendo eleito governador do estado do Acre, qual seria o perfil da sua equipe de governo? E também como é que o senhor vai tratar, se governador, e se acontecerem casos, por exemplo, de corrupção no seu governo, de que forma o senhor trataria? O Rutenberg, o perfil tem que ser muito parecido comigo. Tem que gostar de trabalhar, tem que gostar de acordar cedo. Secretário comigo não pode ser bacana. Eu fui prefeito durante 6 anos e todo dia de manhã eu estava num bairro, mas não sozinho. Porque quando o prefeito vai para o bairro, a prefeitura tem que ir junto. O secretário tinha que estar lá comigo, andando, acordando cedo, pondo o pé na rua, na estrada, no ramal, na lama, quando é inverno, dentro da alagação. Então o perfil da equipe tem que ser o perfil do gestor. E eu espero, né, que a gente monte um time, que as pessoas possam enxergar nesse time o perfil de quem está coordenando, liderando o trabalho. Em relação à corrupção, tolerância zero. Eu sou favorável a todas as investigações. A Prefeitura de Rio Branco foi premiada como a mais transparente do Norte. Recebemos o Prêmio de Transparência Brasil no Congresso Nacional. Fiz a minha parte, fui investigado em processos e não tenho problema com isso, porque quem não fez coisa errada não tem que se preocupar em ser investigado. Porque quem está na vida pública, quem trabalha, quem faz obra, tem que saber que em algum momento será questionado por alguma coisa. Mas não pode ter tolerância com a corrupção. Agora, fortalecer a transparência, isso é instrumento que combate a corrupção, o controle dos gastos públicos. Eu fui o primeiro prefeito que assinei o convênio com o Tribunal de Contas para implantar o LICOM, que era um sistema que vinculava todas as licitações do município diretamente ao Tribunal de Contas. Fui o primeiro prefeito. O tribunal pedia sempre as contas do município do ano anterior para julgar a abertura, Narciso, das contas. Assim, todo o extrato da conta, o gestor é o responsável. E eles pediam o do ano anterior para julgar as contas. Eu assinei e entreguei o acesso das contas em tempo real. Fui lá, entreguei para o presidente, na época era na LU. Para acompanhar em tempo real a gestão de todas as contas financeiras da prefeitura. Então, agora, prefeito, vou buscar ser o máximo de transparente possível. Chegamos ao final. Chegamos, mas eu vou fazer uma reprimenda. Um adendo. Uma reprimenda. Então faça. O que me noja profundamente é o discurso moralista. Honestidade de uma gestão pública não é qualidade, é obrigação. Quer dizer, a pesquisa mesmo do Ibope analisando as questões mais detestáveis, mais aceitáveis da sociedade brasileira, só 2% considerou o combate à corrupção como importante. É mais importante segurança, saúde, educação. Quer dizer, porque eu volto a lembrar que eu já disse uma vez nesse programa que 2 campanhas que eu já vivi no Brasil de combate à corrupção e que levou 2 candidatos à presidência da República, um foi Collor e outro Jânio Quadros, eles só pegavam o combate à corrupção e foram os mais desastrados do governo. Então, eu acho que é necessário que a corrupção seja o campo da República, é o campo do poder, é o cancro
mas não pode ser levado como bandeira para um Sim, candidato. cada um tem que fazer a sua parte, Narciso. Eu procurei fazer a minha como prefeito. Nós temos hoje Ministério Público Estadual, Federal, Polícia Civil, Ministério Público Estadual. Nós temos todos os órgãos de controle. É deixar trabalhar, ser transparente, cumprir a lei de acesso à informação, cumprir as prerrogativas do portal da transparência. Se você cumprir o que está na legislação hoje, a sua gestão vai ser totalmente transparente. E se algum servidor, alguma pessoa nesse caminho cometer algum mal feito, que seja julgada, Claro. que tenha direito de se defender e que seja punida se for comprovado algum mal feito. Chegamos ao final do programa e quero agradecer aqui, como a gente fez no começo, a participação do jornalista Gutenberg Crispim. Muito obrigado mais uma vez. Sério, eu agradeço e agradeço ao candidato Obrigado. por esse bom papo sobre a boa política, ao Vanglés, ao seu Narciso. E o Osmi não está aqui, mas eu quero ressaltar, reforçar aquilo que o Osmi tem dito. Nós precisamos votar. Se nós estamos insatisfeitos, nós precisamos votar e escolher os bons candidatos. E para isso nós estamos aqui neste bom papo sobre a boa política, onde os candidatos podem apresentar as suas propostas, olhar no olho do eleitor e falar aquilo que querem fazer para o nosso Acre, o Acre do nosso futuro. O Osmi não está aqui, mas vou dizer quando ele estiver, que uma pessoa me falou na rua, lá na Chapuri, ela disse, não é só votar os homens de bem, é voltar homens de bem para a política. Falou, lá na Chapuri, eu digo, vou dar o recado para o Osmi. Não sei se ele vai querer voltar, se nós vai querer voltar. Narciso, Vanglés, eu quero saber se gostou aí de fazer a dobradinha com o Vanglés, já que o Osmi não está aqui para você dar as estocadas nele, né? Ele fica ali afronta, fica brigando no programa. Aproveitar só a oportunidade para a sociedade acreana conhecer a mão de obra do cabeleireiro. Que faz... Aí mostra o cabelo do Vanglés, tem estilo, é estiloso. Estiloso. Estiloso, aí, valeu. Sem monotonia, sem monotonia. Vanglés, certo, eu obrigado. quero agradecer então a produção, né, a direção da TV Rio Branco, a você também, ao candidato em especial. Foi muito bom estar com o senhor aqui, conhecer um pouco mais o senhor, né? A gente já conhece mais o seu trabalho, nós trabalhamos na imprensa, sabemos um pouco mais do seu perfil, mas nós queríamos saber justamente essas propostas. E quem está em casa, muito obrigado, esperamos nos ver sempre e vote com consciência. Prefeito Marcos Alexandre, a palavra é sua e a câmera também. Olha, eu quero agradecer ao Narciso, ao Vanglésio, agradecer ao Gutenberg, a você, Astério, agradecer as pessoas que estão em casa. Um momento muito especial, um tempo excelente para a gente poder falar das propostas, das ideias. Dizer que a nossa campanha segue. Eu quero agradecer a todos que estão lutando, caminhando, participando das nossas atividades. Muito obrigado de todo o meu coração. Agradecer os municípios que estão nos acolhendo, dizer que nós vamos levar nossa campanha com alegria, com amor no coração e falando das nossas propostas. Eu estarei à disposição para todos os debates, todas as reuniões, todas as entrevistas, porque espero sempre estar falando do que eu tenho no meu coração e me pôr à disposição do povo do Acre para trabalhar com amor e carinho. Muito obrigado. Chegamos ao final do programa, muito obrigado. Estaremos com o próximo candidato, Janaína da Rede. A nossa próxima candidata, entrevistada governadora, é a Janaína da Rede. Na próxima semana teremos o Coronel Ulisses e também o candidato Gladson Cameli. Obrigado, ficamos por aqui, boa noite.